E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Lucas Sequinel, professor de História e Geografia, e hoje nós temos uma videoaula de Geografia. Vamos entender como o ser humano transforma a paisagem. Mas antes, é claro, é importante lembrar que o ser humano não transforma a paisagem sozinho. As ações humanas são tidas como ações culturais, mas antes disso é interessante lembrar o que é paisagem para a geografia. Bom, em todos os segmentos do ensino de geografia, desde os mais pequenos até os mais adultos lá do ensino médio ou até mesmo na universidade, nós consideramos que a paisagem é tudo que nossa visão e demais sentidos contemplam. Ou seja, não podemos dizer que uma paisagem é bonita ou feia. Isso vai depender da ótica de quem está contemplando. Um exemplo bem básico. Para algumas pessoas, a favela pode ser um ambiente muito feio, resplandecer ali uma paisagem muito feia, desorganizada. Para outras pessoas, pode ser totalmente oposto, sinônimo de organização, de união. Então, no final das contas, nós temos aí um confronto, Por isso que a paisagem nunca pode ser considerada feia ou bonita, de maneira unânime. Bom, continuando, nós temos então a paisagem sendo transformada e modificada pela própria natureza também. Antes dos seres humanos aparecerem e se desenvolverem aqui no planeta Terra, muitas transformações da paisagem ocorreram e elas continuam ocorrendo. Isso tudo depende dos agentes internos do nosso planeta, ou seja, são os agentes endógenos. Terremotos, vulcanismos, todos esses fatores que pertencem ao próprio planeta Terra e independem das ações humanas, transformam sim e modificam a paisagem. Porém, falando especificamente dos seres humanos, os seres humanos, quando colocam o dedo na paisagem, fazem um mapeamento e fazem uma transformação, nós estamos falando de transformações culturais. A paisagem deixa de ser natural e passa a ser uma paisagem cultural. Quando nós falamos de paisagem cultural, nós estamos falando de ações antrópicas. Isso mesmo, ações antrópicas. O que significaria de fato ação antrópica, Bom, vai aparecer aqui do lado então o que é definitivamente uma ação antrópica. Mas é interessante colocarmos na ponta do lápis o seguinte: quando nós falamos de ação antrópica, nós estamos falando de uma ação do ser humano. Ou seja, o ser humano transformando as paisagens. Mas por que o ser humano transforma paisagens? Na verdade, o ser humano tende a buscar o progresso. Muitas vezes é ganancioso e o progresso se mistura com o conceito de ambição e viram sinônimos, mas não é bem assim. A paisagem ela não poderia ficar totalmente natural de acordo com a evolução da humanidade, com o processo de industrialização, com o processo de urbanização, porém há uma crescente que envolve problemas urbanos, poluição, degradação ambiental, e o ser humano perdeu um pouquinho o controle de como preservar paisagem e também transformá-la de maneira um pouco mais adequada, um pouco mais sustentável. Bom, o ser humano ele transforma a paisagem quando ele constrói estradas, edifica cidades, faz prédios, escolas, nossas casas, enfim, do mais básico ao mais elaborado. Não é que seja ruim ou que seja impossível ter o desenvolvimento sustentável. É que na realidade os exageros estão condenando, por exemplo, biomas que são estratégicos ou biomas que estão sumindo aos poucos. No caso do Brasil é sempre importante lembrar que nós temos o bioma da Mata Atlântica e do Cerrado sofrendo há várias décadas com um desaparecimento, ou seja, uma degradação ambiental em nome da expansão de fronteiras agrícolas. Vou citar outro exemplo um pouquinho mais cotidiano, que eu tenho plena convivência. Nós temos na cidade de Criciúma e na região sul de Santa Catarina áreas de rejeito de carvão. O que isso significa na prática? Significa basicamente que o carvão era retirado e todo o rejeito, aqueles itens que não eram utilizados junto com o carvão, que tinha qualidade, eram depositados na natureza e eram depositados de qualquer jeito. Tudo isso feito de qualquer maneira acabou condenando rios e também áreas verdes. No final das contas, é importante lembrar que o ser humano deseja e deve ser progressista. Progressista no sentido de expandir as suas atividades, porém isso não quer dizer
que deva eliminar espaços verdes ou então eliminar paisagens. Sempre lembrando que o ser humano ao longo dos últimos, pelo menos os últimos 500 anos, modificou muito a natureza. Muito. E alguns recursos estão ficando cada vez mais escassos. Um dos recursos, que talvez, aliás, seja o recurso mais precioso da face da Terra e também está ligado à sobrevivência humana, pode estar com os dias contados. Estou falando da água potável. Para final de debate, devemos lembrar que a água no planeta Terra está cada vez mais escassa e ela sim faz parte de um contexto de paisagem preservada. Sempre lembrando, quais foram os conceitos que nós discutimos nesse vídeo? Paisagem, paisagem natural e paisagem cultural. Também discutimos um pouquinho sobre preservação ambiental, fundamental para um desenvolvimento sustentável. Pessoal, essa foi mais uma videoaula de geografia, espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, críticas, sugestões, deixe nos comentários abaixo. Muito obrigado e até a próxima!